de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto em que correspondia ao que estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam com seu coração: Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoavam sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os seus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Amém? Feche teus olhos e oremos. Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, adoramos e glorificamos, e queremos, meu Deus, que Tu, na Tua infinita graça e misericórdia, venha nos abençoar. Queremos, meu Deus, que Tu derrame graça, poder, unção, aqui nessa noite, para que através da palavra sejamos libertos. E é o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra de Deus está aqui no Evangelho, conforme escreveu Marcos, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12, mas está também nos Evangelhos de Mateus, capítulo 9, versículo 1 a 8, e Evangelho, conforme escreveu Lucas, capítulo 5, versículos 17 e 26. Conta a história de um homem paralítico que foi curado por Jesus, porque ele tinha fé, mas ele não tinha jeito de chegar até Jesus. E tinha 4 amigos que também tinham fé, que se juntaram à fé daquele amigo e levaram ele até Jesus. Não foi fácil chegar até Jesus, porque a multidão era grande, as entradas da casa estavam cheias de gente, portas, janelas, e o jeito que acharam foi furar um buraco ali no telhado, abrir o espaço do telhado e descer aquele homem naquela cama até o lugar onde Jesus estava, para que fosse promovida a cura. Amém? Nós estamos hoje aqui para orar pela família, e o que isso tem a ver com família? Primeiro, o texto fala que dias depois entrou Jesus novamente em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Jesus não tinha casa, que ele mesmo falou: o Filho do Homem não tem aonde declinar a sua cabeça. Segundo os historiadores, provavelmente Jesus estava na casa de Pedro, porque Pedro era pescador, morava em Cafarnaum, e Cafarnaum era uma cidade portuária, uma cidade pesqueira. E o fato de dizer Jesus estava em casa significa que ele estava à vontade para descansar depois de uma longa jornada. A casa que Jesus está, aonde Jesus entra, existem milagres, sinais e maravilhas. Por isso é importante para nós cristãos abrir a porta de
de nossa casa para que Jesus possa entrar. É importante para nós preparar nossa casa, preparar o nosso lar, para que Jesus esteja presente, para que Jesus se faça presente, para que Ele possa então realizar milagres, sinais e maravilhas, para que Ele possa então estar presente dentro do lar. Para que Jesus esteja dentro do lar, é necessário o quê? Que o nosso lar esteja de acordo com a vontade de Deus. É necessário que a nossa casa viva conforme a vontade de Deus. Acabamos de dar o testemunho de que o crente tem que ser sim ou não. O crente não pode levar vantagens mentindo, porque isso vai semear brasa na sua cabeça, e essa mentira que o crente conta para querer levar vantagem acaba virando um transtorno na vida dele, acaba sendo uma brecha para o inimigo agir, acaba sendo uma autorização para o inimigo agir. Assim o crente deve andar em legitimidade, assim o crente deve viver em legitimidade, e assim o crente deve proporcionar condições dentro de casa para que Jesus se sinta à vontade através da presença do Espírito Santo. Quando nós criamos em casa um ambiente assim, quando nós colocamos em casa comportamentos, práticas, vivências, situações que proporcionam a presença gloriosa do Senhor, até as pessoas que chegam na casa vão sentir a glória de Deus. Eu lembro que certa vez eu recebi uma visita em casa, foi de um sobrinho, e ele, quando ele entrou em casa, ele começou a olhar para todos os lados, e olhava, e falava: que cheiro é esse? Eu falei: não tem cheiro nenhum. Ele falou: tem. Essa casa está com um cheiro muito grande, e é um cheiro muito bom, é um cheiro gostoso e um cheiro suave. Que tipo de bom ar que o senhor está usando aqui? Eu falei: não usei nada, a casa está normal. Ele falou: não, foi passado algum perfume nessa casa. E pelo ele insistir que a casa tinha um aroma diferenciado, o Espírito Santo me tocou e falou: esse é o cheiro da minha glória que ele está sentindo. E aí eu falei isso para ele: o cheiro que você está sentindo não é de bom ar, o cheiro que você está sentindo é da glória do Espírito Santo. E ele quis saber mais, e quis saber mais detalhes a respeito disso, graças a Deus. Então, quando o crente proporciona em sua casa um ambiente favorável ao Espírito Santo, isso torna-se um ambiente agradável não só para ele, mas também até para aqueles que visitam, até para aqueles que entram. Para que você proporcione em sua casa um ambiente agradável para o Espírito Santo, é necessário você abolir as coisas do mundo, tirar as coisas do mundo, evitar as coisas do mundo. E hoje, mais do que nunca, o mundo está na palma da mão, em todos os lugares, em todos os cantos, e principalmente dentro de casa. E as pessoas estão vendo ali tudo que não presta, toda forma de mentira, toda forma de engano, toda forma de imagens, toda forma de sedução, a vulgaridade, a sensualidade, a pornografia, enfim, as músicas mundanas, tudo que é do mundo está infiltrado dentro de casa através das ferramentas de comunicação. E o crente, ele precisa cuidar dos mínimos detalhes. Se você quer que a sua casa seja um ambiente agradável para o Espírito Santo de Deus, você tem que proporcionar a ele as condições para que ele esteja bem. Aqui no texto de Marcos, capítulo 2, versículo 1, fala que Jesus, depois de uma longa caminhada, de uma longa jornada, de uma grande missão, ele foi para casa descansar. E ali a glória do Senhor acompanhou ele, porque mesmo indo para aquela casa para descansar, aconteceu um grande milagre aos olhos de todos
aqueles que estavam ali. Louvado seja Deus. E nós precisamos ter esses cuidados dentro do nosso lar. E nós precisamos ter cuidados dentro de nossa casa. Nós precisamos fechar as brechas, fechar as entradas, fechar as portas de maldição que possa afastar a glória de Deus do nosso lar, que possa afastar a glória de Deus do nosso lar. Os pecados ocultos, os pecados acobertados dentro de casa, aquilo que não louva a Deus que é feito dentro de casa, aquilo que não agrada ao Senhor que é feito de casa, vai ser porta de maldição. Virão doenças, virão crises, virão prejuízos, virão perdas, virão conflitos, virão contendas, virão problemas e mais problemas. E aqui nós estamos diante de um exemplo de uma casa que abriu as portas para Jesus descansar, e ele ali realizou um grande milagre. Louvado seja Deus. Aleluia. A presença de Jesus aproxima as pessoas. Aquela casa, até Jesus chegar, estava ali somente quem morava nela, estava ali somente os integrantes daquela família. Não tinha mais ninguém naquela casa além de quem habitava ali, de quem morava naquela casa. Mas quando Jesus entrou naquela casa, uma multidão que acompanhava ele também entrou, também estava ali. E se nós permitirmos que Jesus entre em nossa casa, não só nós seremos abençoados, mas aqueles que frequentam a nossa casa, aqueles que vão para a nossa casa, aqueles que convivem também em nossa casa, serão abençoados, serão grandemente abençoados. Por isso precisamos proporcionar em nossa casa um ambiente propício para o Espírito Santo. Aleluia. Nós, por mais que oramos juntos, que celebramos juntos, que adoramos juntos, que fazemos juntos as meditações, ou até mesmo individuais, nós precisamos ter também vigilância. Não podemos abrir uma porta para Jesus e uma outra porta para Satanás. Precisamos ter cuidado com os mínimos detalhes que favorecem a entrada do mal. Jesus chega naquela casa, uma multidão vai com ele, acompanha ele, porque a presença de Jesus é tão gloriosa que acaba sendo irradiante. Não só aquela casa foi abençoada, não só aquela família foi abençoada com a presença de Jesus, mas todas aquelas pessoas que estavam ali, que acompanharam ele e que ficaram sabendo que o texto fala que quando ele chegou em Cafarnaum, logo correu a notícia de que Jesus estava lá, de que Jesus tinha chegado, que Jesus estava naquela casa, e todas as pessoas que tinham problemas de saúde, enfermidades, conflitos, precisavam de libertações, e aquelas pessoas que queriam ouvir a mensagem da salvação, todos foram para aquela casa. O crente precisa proporcionar um ambiente em sua casa que seja favorável para a ação do Espírito Santo. Precisa criar um ambiente em sua casa que venha repreender o mal, que venha afastar o mal. Aleluia. Até as coisas que compramos, alimentos, objetos, utensílios, qualquer coisa que compramos, antes de entrar em casa, oramos, purificando, oramos, agradecendo, oramos para que nada entre junto. Aleluia. Até mesmo quando nós saímos por aí para ir trabalhar, para ir para algum compromisso social, ao chegar em casa, também temos que orar e dizer: Senhor, aqui reina a sua glória. Não permito que qualquer mal, que qualquer irradiação que me seguiu venha entrar na minha casa. Eu me purifico e repreendo esse mal em nome de Jesus. Eu tenho uma prática de não misturar problema de casa com trabalho e problema do trabalho em casa. Se não levo daqui para lá, nem de lá para cá. De casa eu nunca levo nada, mas no ambiente de trabalho, às vezes, o dia é tão carregado, o dia é tão conflituoso, que você fica agitadíssimo. O que eu faço? A minha prática é: vou lá para a beira do madeira, ver
os barquinhos descendo, ver o pôr do sol, ver alguma coisa, ver o rio, às vezes cruzo a ponte e vejo a cidade de lá para cá, até que eu me acalme, até que eu oro o suficiente, até que eu repreendo toda aquela agitação para poder ir para casa. E se de tudo ainda não for suficiente, eu chego em casa, eu me isolo, vou ficar ali me tranquilizando em oração até que eu me acalme, para que possa ter a convivência dentro do lar, a convivência familiar. Porque senão vamos trazer aquelas condições de fora para dentro, porque senão vamos trazer a presença do mal para dentro de casa. E o lar é um lugar de refúgio, é um lugar de descanso, é um lugar de refrigério. E quando Jesus entrou nessa casa em Cafarnaum, foi para descansar, porque ele vinha de uma longa jornada, ele vinha de uma longa caminhada, ele vinha de um dia carregado de orar por enfermos, orar por atribulados, orar por libertações, de pregar a palavra, de agir de um lado do outro. Naturalmente ele estava cansado, mas o ambiente daquela casa estava favorável, e não só Jesus e todas aquelas pessoas entraram, mas também a glória do Senhor entrou para fazer milagres. Aleluia. Um outro ponto que queremos meditar nessa leitura que fizemos é que Jesus é a saída para quem busca soluções. Aleluia. Agora há pouco foi dado um testemunho aqui, ouvimos 2 testemunhos aqui nessa noite, do agir do Senhor, do mover do Senhor, 2 testemunhos que fortalecem a nossa fé, que nos fazem renovar a nossa fé para crer no agir da glória do Senhor. As nossas soluções têm que ser buscadas conforme a palavra de Deus. Nós não podemos ser inspirados por conselhos de ímpios, por conselhos de tolos. Nós não podemos ser inspirados por conselhos de pessoas que não seguiram pela Bíblia, que não se conduzem pela Bíblia. Por mais que leve vantagem, por mais que de alguma forma resolve para o seu lado, mas não é correto biblicamente. E aquilo que não é correto biblicamente, o crente não pode se apossar. O crente não pode se favorecer daquilo que é irregular. Isso também é uma forma de corrupção. Isso também é uma forma de ação ilícita. E se o crente age corretamente, conforme nós ouvimos aqui nessa noite nos testemunhos, o Senhor há de abençoar, o Senhor há de trazer a resposta, o Senhor há de trazer as soluções. Se for o caso, ele até revela em sonhos o que está errado, o que precisa ser corrigido, a forma que deve procurar, as pessoas certas com que devem contar, para que possa então ser largamente abençoados. Procure as soluções em Jesus, procure as soluções aqui na Bíblia Sagrada, procure as soluções numa orientação de quem conhece a palavra, para saber se a sua decisão está conforme a inspiração da palavra, para saber se a sua decisão está dentro daquilo que o Espírito do Senhor precisa para conduzir de uma forma ordenada e de uma forma justa e fiel. Louvado seja Deus. Um outro ponto que queremos avaliar aqui nessa noite e meditar é que, além de buscar soluções na Bíblia Sagrada, nas instruções de Jesus, nós precisamos também compreender que Jesus é aquele que transforma o ambiente através da fé. Aleluia. Por mais que a situação não seja favorável, por mais que não tenha solução, por mais que as informações foram perdidas em papéis, em fichas, ao longo do tempo, por mais que não exista mais isso anotado em qualquer lugar, o Senhor é suficiente para levantar pessoas na hora certa, da forma certa, para que possa, aleluia, achar a solução justa e fiel, achar a solução correta, achar a solução que é honesta, a solução que é verdadeira. E nós precisamos encontrar soluções verdadeiras, e para isso nós temos que exercitar a fé.
porque às vezes a situação é tão embaraçosa, às vezes a situação é tão difícil, às vezes a situação é tão complexa, que nós possamos até desanimar, podemos até não confiar, pode-se até não crer, pode-se até achar que não vai ter mais solução, pode-se até imaginar que aquilo está perdido. Mas quando nós buscamos no Senhor, quando nós agimos corretamente e oramos e clamamos e buscamos no Senhor, não atrapalhamos o agir do Espírito Santo, não inventamos coisas erradas para atrapalhar os sinais do Espírito Santo, não procuramos o jeitinho brasileiro, o jeitinho errado de se fazer as coisas. Quando nós agimos corretamente conforme a palavra, é o próprio Deus que entra na causa, é o próprio Deus que age em nosso favor, é o próprio Deus que acha soluções, é o próprio Deus que coloca as pessoas em nosso caminho para ajudar, é o próprio Deus que faz com que o impossível venha acontecer. Louvado seja Deus! É através da fé que nós vamos achar soluções. É através da fé que nós vamos lembrar dos testemunhos dos nossos irmãos e irmãs que vêm aqui na frente e contam o que Deus fez, o que Deus respondeu através das orações, o que Deus proporcionou, o que era impossível humanamente, e Deus agiu. Esses testemunhos são importantes para estimular a nossa fé. Assim como a palavra, a leitura e meditação da palavra também é importante para aferir nossa fé, estimular nossa fé, para que nos dê a confiança necessária para que possamos então buscar a solução justa e correta. Aleluia! Glória a Deus. Esse texto que nós lemos aqui nessa noite também nos mostra que Jesus é aquele que nos ensina a perdoar. E se tem uma coisa que atrapalha as bênçãos do Senhor, é a mágoa, é o ressentimento, é a ira, é a revolta, é a amargura. As pessoas que não conseguem perdoar também não são perdoadas. As pessoas que não se abrem para o perdão são pessoas que vivem amarguradas, vivem entristecidas, vivem sufocadas, vivem amarradas àquele problema. O perdão, ele desliga o problema. O perdão, ele quebra os laços do problema. O perdão, ele quebra os laços daquela maldição. E quando nós somos abertos ao perdão, quando nós não ficamos guardando mágoas, ressentimentos, ira, não ficamos guardando rancor de ninguém, e somos abertos a perdoar, somos abertos a liberar perdão, o agir de Deus em nossa vida passa a ser de uma forma grandiosa. Aleluia! Por quê? Porque quando nós liberamos perdão, o maior beneficiado é quem? É nós. Se eu libero perdão para alguém que de alguma forma se levantou contra mim, de alguma forma pecou contra mim, se eu libero perdão para essa pessoa, o primeiro beneficiado sou eu mesmo, porque aquelas maldições, aquela armação, aquela ação do mal não vai ter poder sobre mim. Por isso é importante liberar perdão, é importante não guardar mágoa, não guardar ressentimento, não guardar ira, não guardar o furor, mas guardar a paz, guardar a alegria, guardar o amor, guardar a fé, guardar aquilo que é positivo, para que nós possamos então progredir em fé, progredir em comunhão com o Espírito Santo, para que tenhamos a sensibilidade espiritual necessária para encontrar as nossas soluções, para que tenhamos as soluções vindas do Senhor, inspiradas pelos céus, e não inspiradas pelo mal, inspiradas por pessoas que não conhecem a Deus. Vivemos num país onde o jeitinho de se resolver as coisas de uma forma errada é comum. Você vê isso em empresas, você vê isso em órgãos públicos, você vê isso também dentro do ambiente familiar, se resolvendo as coisas com um jeitinho mais fácil, com um jeitinho de levar vantagem. E o cristão não pode ser assim.
Um cristão, ele tem que ser sim, não. Ele tem que agir corretamente até os pequenos detalhes. Ele precisa agir corretamente em tudo, para que proporcione ao Espírito Santo de Deus o ambiente favorável para que ele possa agir em nosso favor, para que ele possa trabalhar em nosso favor. Louvado seja Deus. Jesus é aquele que perdoa os pecados, ele é aquele que concede a nós a purificação do mal, e por isso devemos fazer exame de consciência a todo tempo, para que nós possamos nos arrepender daquilo que fizemos em atos pecaminosos, daquilo que agimos de uma forma pecaminosa, mesmo que não venhamos praticar, mas só em planejar nós já pecamos. Então precisamos pedir perdão, precisamos estar de consciência livre diante do Senhor, para que as nossas orações sejam respondidas, para que as bênçãos do Senhor nos alcancem, para que a glória do Senhor nos alcance. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, seja aberto a perdoar, seja aberto a liberar perdão. O que significa o perdão? O perdão significa você ver aquela pessoa e não ter mais mágoa. Você vê aquela pessoa e não ter mais rancor. Você vê aquela pessoa e não ter mais qualquer ligação do mal dessa pessoa. Significa que você está livre, você está desimpedido, que você não tem mais nada. Se você lembra daquela pessoa, ou lembra da atitude daquela pessoa, e você fica se doendo, você fica incomodado, você fica até agitado, significa que você não liberou perdão. Significa que você ainda está embaraçado com aquela pessoa naquele pecado. Agora, se você, porventura, lembrar da pessoa, lembrar daquela situação e não sentir mais o embaraço daquilo, o peso daquilo, a ação do mal daquilo, se você se sente livre, significa que o perdão foi concedido, que o pecado já não te amarra mais, e Jesus é o perdoador. E nós, dentro do ambiente familiar, temos que ser abertos a perdoar, temos que ser abertos a liberar perdão. Mas a culpa não é minha, a culpa é dessa pessoa, daquela pessoa. Não importa de quem é a culpa, nós devemos liberar perdão. A Bíblia nos orienta que, diante de um pecado, diante de um conflito, aquele que toma primeiro a consciência, aquele que primeiro se conscientiza a respeito daquele conflito, essa pessoa deve ir até o outro e pedir perdão. Mas a culpa não é dessa pessoa. Não importa, vai lá e peça perdão. Onde um não quer, dois não brigam. Então, se teve conflito, os dois estão errados. Se teve algum desentendimento, há erro dos dois, há pecados dos dois. Ninguém briga sozinho, ninguém se conflitua sozinho. Então, algum tipo de amarramento, algum tipo de entrelaçamento há nesse conflito. Então, é necessário liberar perdão para que estejamos também com os nossos pecados perdoados, para que o pecado não tenha mais força em nós, para que as consequências daquilo não venham nos atrapalhar, para que as consequências daquilo não venham mais causar qualquer embaraço. Uma outra situação que o crente precisa observar, e que esse texto nos mostra, é a respeito das acusações. Jesus realizou um grande milagre. Os 4 amigos pegaram aquele homem, levaram aquele homem no leito, chegaram até lá, não tiveram como entrar na casa, subiram na casa, abriram um buraco no telhado, desceram aquele homem pelo buraco do telhado. Olha o esforço desses 4 amigos, olha a fé desses 4 amigos, olha só a dedicação desses 4 amigos. O dono da casa não se importou que abriu um buraco no telhado. O dono da casa poderia se irar, poderia repreender, poderia impedir, mas o dono da casa também estava com o coração espiritual. O dono da casa também estava com uma mente espiritual. E quando nós estamos com o coração espiritual, com a nossa mente espiritual, nós não vamos enxergar problemas, nós vamos enxergar soluções. O dono daquela casa, em momento algum,
permitiu que abrisse aquele buraco e que descesse aquele homem ali. Assim também é no ambiente familiar. Às vezes nós temos que compreender que certos limites, que certos conflitos, que certas situações nos vêm e que nós precisamos não gerar qualquer tipo de acusação, de qualquer tipo de barreira, para que as pessoas sejam abençoadas. E são nas mínimas coisas que as barreiras vêm, são nas mínimas coisas que os conflitos vêm, são nas mínimas coisas que o inimigo age. Portanto, às vezes, um sim ou um não, dito erradamente, vai atrapalhar o agir do Espírito Santo, vai ser uma barreira para o agir do Espírito Santo. E assim, aquele homem desceu por aquele buraco do telhado, porque os 4 amigos o lançaram ali, e Jesus fez o milagre da cura daquele homem. Alguns ficaram felizes e maravilhados, mas os doutores da lei que estavam ali começaram a questionar: quem é este tal de Jesus para perdoar? Por que esse Jesus está perdoando o pecado? Ele está blasfemando. Só quem pode liberar perdão é Deus. Eles não compreendiam que Jesus é o Messias, eles não compreendiam que Jesus é aquele que veio para perdoar os pecados, eles não compreendiam que é através do perdão dos pecados é que vai ter cura, é através do perdão dos pecados é que vai ter libertação. Por isso existem pessoas aí que se rastejam em doenças e mais doenças, enfermidades e mais enfermidades, conflitos e mais conflitos, dificuldades e mais dificuldades. Por que se rasteja tanto diante de tanta situação problemática? Porque não libera perdão, porque não pede perdão, porque não se reconcilia, porque não busca o conserto espiritual, quer consertar apenas aquilo que é o lado social, quer consertar apenas aquilo que é o lado econômico, financeiro, aquilo que é o lado material, mas não quer consertar o lado espiritual. E é preciso consertar o lado espiritual, é preciso não dar razão ao pecado, é preciso bloquear aquelas acusações. E dentro do ambiente familiar é muito comum fala, é muito comum se meter na vida do outro, se meter no espaço do outro, é muito comum dentro do ambiente familiar. Sabendo que é comum dentro do ambiente familiar ter esse tipo de acusação, ter esse tipo de conflito, ter esse tipo de contenda, o que se deve fazer é buscar a reconciliação através da liberação de perdão. É buscar a reconciliação através do arrependimento. E parar com esse negócio: a culpa é desse, a culpa é daquele, ele é que vem até a mim pedir perdão, a culpa é dessa pessoa, daquela pessoa, ela que tem que vir até mim. Não, a Bíblia diz que quem toma consciência é que deve ir lá e pedir perdão. E se a pessoa não perdoar, leve 2 testemunhas, leve 2 pessoas e fala: estou te pedindo perdão. Se aquela pessoa não perdoar, é problema dela, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos, o que for ligado na terra está ligado no céu, o que for desligado na terra está desligado no céu. Então, se existe um conflito na tua família, existe um conflito na sua casa, existe um conflito entre você e alguém, peça perdão. Ah, mas a culpa não é minha. Peça perdão, porque se há conflito, alguma razão existe. Se existe conflito, alguma causa existe. Ou se não existe, se você realmente é tão inocente assim, vai lá e peça perdão. Perdão por ter te magoado, por ter te ofendido, por ter de alguma maneira gerado essa insatisfação. Enfim, peça perdão. E se a acusação continuar, você está livre. Estando livre, Deus vai te abençoar, Deus vai te proporcionar o lugar seguro, Deus vai te proporcionar o ambiente propício para você ser feliz. Glória a Deus. O Senhor vai proporcionar a você as condições necessárias para viver bem. Mas libere perdão, peça perdão, libere perdão, seja quebrantado nisso, não seja amarrento, não seja preso a isso.
E tem gente que dentro do ambiente familiar, né, alguém vem e fala uma coisa, o outro fala duas. O outro vem e fala três, o outro responde quatro. O outro vem e fala cinco, o outro responde seis. Aqui quem manda sou eu não levo desaforo, porque eu sou assim mesmo. E vai vivendo em conflito, e vai sofrendo, e vai vendo peste entrar, e vai vendo maldição entrar, e vai vendo o conflito aumentar, e vai vendo perdas, prejuízos, danos, e vai vendo situações emocionais cada vez mais graves, cada vez mais feridos, cada vez mais machucados. É necessário abrir o coração. Coração duro, o Espírito Santo não abre, não age. Coração ressequido, o Espírito Santo não age. Pessoa conflituosa, pessoa contenciosa, pessoa marrenta, pessoa que adora conflito. Aprenda a silenciar. Aprenda a se calar. Ah, mas eu não posso me calar. Se vai aumentar o conflito, cala-te e deixa Deus agir. A melhor coisa que tem é deixar Deus agir. Maldito aquele que cai na mão do Deus vingador. Maldito aquele que é submetido ao juízo de Deus. Deixa a pessoa semear brasa na própria cabeça. É ele que vai se queimar. Aquelas brasas vão agitar a cabeça dele, não a sua. Por quê? Porque senão vai virar um mar de contenda, um mar de conflito sem fim. E para finalizar, Jesus é aquele que ordena o milagre. Naquela casa tinha pecado? Tinha, porque em todo lugar tem pecado. No meio daquela multidão tinha pecadores, muitos. A doença daquele homem que o paralisou, que o deixou paralítico, era pecado. Porque Jesus disse: perdoados estão os teus pecados, levanta-te, toma o teu leito e anda. E os pecados daquele homem foram perdoados, e aquele homem foi curado. E aquele homem que foi até aquela casa, carregado por 4 amigos, e que não encontrou um espaço para entrar, os amigos abriram o telhado, e que o dono da casa não criou contenda por ter aberto um buraco no telhado para descer aquele homem. Houve ali um milagre. Aleluia! E eu tenho certeza que aquele buraco no telhado foi tapado e não teve mais problema nenhum. Eu tenho certeza que aquela pessoa que permitiu que abrisse aquele buraco para aquele homem ser abençoado, que foi também abençoado. Porque quando o Senhor abençoa, as bênçãos irradiam por todos. Quando há fé, as bênçãos são recebidas por todos. Quando há uma abertura do coração para o agir da fé, o mover de Deus é glorioso. Portanto, cria na sua casa um ambiente favorável para o Espírito Santo. Não cria ambiente para doença, não cria um ambiente favorável para contendas, não cria um ambiente favorável para conflitos, não cria um ambiente favorável para a sua casa deixar de ser lugar de refúgio, de descanso e ser lugar de tormenta. Não cria ambiente para isso, mas dentro de sua casa, tape as brechas, feche as brechas na sua casa, tira aquilo, elimina aquilo que é espaço para o inimigo agir e permita o Espírito Santo se sentir à vontade e permita o Espírito Santo agir. Mesmo que se abrir um buraco no telhado, vai haver milagre. Mesmo se tiver muitos na frente, vai ter milagres. Portanto, se você assim abrir o seu coração, se você for aberto a perdoar, se você crer no poder de Jesus, se você não der brechas para o mal, se você transformar sua casa num altar para o Senhor, se você transformar o seu lar num lugar de bênção, se você transformar a sua casa num lugar de adoração, fechar todas as entradas do mal, haverá grande proporção de milagres, haverá grande proporção de bênção. E ao invés de ser um ringue, ao invés de ser uma praça de conflitos, ao invés de ser um campo de batalha, a sua casa será um lugar de bênção. E se a casa era de Pedro ou de qualquer outra pessoa, não importa, mas ele abriu um espaço para que Jesus entrasse,
Ele permitiu que Jesus descansasse naquela casa. Ele permitiu que aquela multidão fosse buscar o consolo da palavra que Jesus pregava. E assim houve milagre, não só para aquele paralítico, mas para muitos que ali estavam. E assim é a casa que abre espaço para Jesus. Torna-se um lugar de milagre, um lugar de bênção, um lugar da glória de Deus. E é isso que Deus quer. Se você veio aqui nessa noite ouvir essa palavra, é porque Deus quer te abençoar. Eu não estou no convívio do seu lar, eu não estou dentro da sua casa, eu não convivo com você, eu não sei do seu dia a dia, eu não sei o que ocorre lá, mas você sabe. E você sabe o que é brecha, porta de maldição, e sabe o que é canal de bênção. Portanto, Deus vai te abençoar. Fique de pé, em nome de Jesus.